E agora recebendo o vereador de Lajeado, Carlos Eduardo Ranzi, do MDB, para falar de alguns projetos aí de autoria do vereador, entre eles o projeto aprovado na sessão da Câmara de Vereadores na última terça-feira, que obriga a divulgação da lista de espera por vagas nas escolas municipais de ensino fundamental. Nas escolas de educação infantil já existe essa divulgação, também um outro projeto que foi de autoria do vereador, mas também para falar de um projeto aí que está gerando certa polêmica, que previu um incentivo financeiro para as agentes de saúde e endemias aqui de Lajeado e não foi votado por conta da aprovação de um parecer por ilegalidade desse projeto, ambos então de autoria do vereador. Também vamos falar de outras propostas aí do Ranzi no Legislativo de Lajeado. Tudo bem, vereador? Boa tarde, bem-vindo aí à Rádio Independente. Boa tarde, sempre muito bom estar na casa. Obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanham. Vamos começar então por o projeto que foi aprovado, né, que obriga essa divulgação ali da lista de espera. Como a gente citou, já tinha das EMEIs e agora das EMEFs. Qual é o objetivo dele e como vai se dar na prática também esse projeto? Então, para um esclarecimento para a população, lá em 2017 foi apresentado um projeto de lei para divulgar a lista de espera das escolas de educação infantil, que até hoje persiste sendo um problema a questão da quantidade de vagas ofertadas e a quantidade da procura. Hoje, dados atuais, março, nós temos 561 crianças que estão aguardando um espaço numa escola pública ou nas vagas compradas, né, pela prefeitura para entrar dentro dos educandários públicos municipais. Isso foi um projeto que foi muito importante, é muito importante, e ele demorou muito tempo para ser colocado em prática. Aliás, se tentou até, de alguma maneira, postergar, não dar publicidade para essa lista, e a gente conseguiu, no final das contas, que isso fosse realidade. Hoje, no status atual que a gente se encontra no município de Lajeado, então já tendo os benefícios dessa lei, as pessoas já tendo a exposição dessa lista, nós também percebemos que é importante que as escolas de ensino fundamental do município também tenham essa mesma transparência. E as reclamações que nós seguidamente ouvimos é que a criança ou adolescente, enfim, tem que acabar se deslocando para um outro bairro mais distante do que aquele que teria possibilidade de fazer na proximidade da sua casa, na proximidade do trabalho dos pais, né, ou o caminho que eles fazem mesmo entre sair de casa e chegar até o ambiente de trabalho. Então, a falta de divulgação a respeito desses itens, das crianças da escola de ensino fundamental, é o que nos motiva a apresentar esse projeto. Não seria falta de vagas, então, no ensino fundamental. Seria só a questão de deslocamento, de não estar numa escola mais próxima da sua casa. E como é que vai se dar essa lista? É online? É na escola mesmo? Vai ser da mesma forma como acontece já na educação infantil? Isso. A história que nós esperamos que aconteça, e aí não tem novidade nenhuma para a prefeitura sobre como operacionalizar isso, né? Os dados, eles já existem, eles já estão dentro da prefeitura, e nós queremos que essa informação ela seja pública. Quanto o que tu me perguntar... Mas é online? É online. Tu acessa o site da Prefeitura, a Secretaria de Educação, lá dentro tem a listagem das EMEIs. A tua pergunta quanto à falta vaga nas escolas de ensino fundamental, eu não sei. Tu não sabe, a Gabriela não sabe, o restante da população não sabe, nós não sabemos, nós não temos esse dado. Então é por isso que é tão importante que venha essa informação a público para que a gente chegue numa próxima entrevista e dizer, ó, graças a Deus não existe falta de vaga, quer dizer, se consegue deslocar até algum lugar ou outro. Mas essa questão de saber onde existe vaga para que os pais possam fazer a inscrição dos seus filhos numa escola mais próxima do seu convívio, até por uma questão de mobilidade urbana, né? É importante que seja divulgado. É importante que seja público. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Ranzi. Aí, de repente, é o pai e a mãe que está querendo aquela escola, mesmo que seja mais longe, daqui a pouco ela é um pouco melhor, na teoria, e eu quero levar meu filho lá, e aí a escola também tem que dizer, não, só um pouquinho, tem uma vaga numa escola mais próxima. Ou é o contrário, ou as duas coisas acontecem. Daqui a pouco a criança quer, ou o adolescente quer, a mãe quer que a criança vá na escola mais próxima, mas não tem vaga, daí ela tem que ir para uma outra. Existem regras para isso. Né? Existem regras, as primeiras são a respeito do núcleo, onde é que vive o núcleo familiar, né? A questão de proximidade para ocupar as vagas, mas a discussão acaba sendo inócua enquanto a gente não tem os dados para discutir a respeito. Às vezes a gente vai dizer assim, eu gostaria que fosse essa por esse motivo, por aquele motivo, ou que fosse outra escola, mas igual, a gente não tem os dados, a gente não tem como debater esse tema. É por isso que é tão importante que a divulgação a respeito de quantas vagas existem, se existem vagas, seja divulgada pela prefeitura. Entende? A discussão que tu está me propondo é justamente o que a gente vai conseguir a partir da divulgação desses dados.
E com a lista das EMEIs, tem um feedback de que está funcionando, melhorou? Como é que está sendo na prática? Ele é muito positivo. O ideal, e isso é bom deixar claro para a população, é que não existisse fila de espera. Mas ela existe. Ela aumentou ali relativamente bastante durante o período pandemia, pós-pandemia, né? Chegando a encostar em 1.000 crianças aguardando vagas. Hoje nós temos esses 561. Tem expectativa de que, com o advento dessa escola que está sendo concluída agora no bairro Bom Pastor, vai ser suprida em torno de 200 vagas, 180, 200 vagas. Vai diminuir um pouco essa lista, mas, para um entendimento de cálculo, e isso é importante, cada vez que passa um ano, as crianças também não vão mais ficar naquela série que elas estavam inscritas. Então, isso também faz com que, a cada pouco, essa realidade da quantidade de pessoas que estão aguardando na fila também se altere. Então, é importante que o pai, a mãe, que inscreveu a criança para estudar numa escola pública municipal, ela faça de maneira regular a verificação de que ainda está inscrita. Né? Porque daqui a pouco, na visão da prefeitura, a criança já não estaria mais naquela série na qual a criança foi inscrita originalmente. Então, por isso que é importante essa lista, para saber, não, meu filho ainda está na lista, vai ser chamado. E o projeto tramitou tranquilamente, não sei se teve contato antes com a Secretaria de Educação, talvez por já existir isso na educação infantil também. Porque aquela lista da educação infantil não foi tão simples assim, né? Essa determinação. Isso. Na realidade, a divulgação de dados públicos tem sido um pouco complicada no município de Lajeado, tá? Eu vou pegar o exemplo da lista de espera para cirurgias, exames e consultas. Também de 2017 essa lei. A prefeitura entra com tentativa de não demonstrar esses dados, como a ADIM. A ADIM foi derrubada. Ou seja, virou lei no município de Lajeado. Só que a divulgação desses dados só passou a ser realidade a partir de 2021, 2022. Então, hoje nós temos condições de acompanhar se alguém está na fila, quanto tempo vai demorar, ou coisa do gênero. Então, realmente, a divulgação desses dados, e eu sempre digo, os dados não são privados da prefeitura. Eles são dados públicos e assim eles devem ser tratados. Eles devem ser disponibilizados para que a população, para que os órgãos de imprensa tenham possibilidades de fazer divulgação a respeito desses itens. Né? Não vai ficar assim, o vereador Hansi chegou aqui e disse que é 561. De onde é que ele tirou esse número? Entra no site da prefeitura, tu vai encontrar. Então, quanto mais ocultos esses dados estiverem, pior na questão da transparência pública, né? Quando tem uma previsão já para estar disponível, claro que o prefeito precisa sancionar agora, mas não sei se o senhor tem essa informação de quando fica disponível. Vamos lá. É um tipo de projeto que, se a prefeitura já tivesse feito isso de bom grado, de antecipado, não precisava ter lei. Bastava divulgar, porque imagine que esse tipo de lista ele já existe dentro da prefeitura. Então, o prefeito, em que pese que ele deve transformar isso sim em lei, se ele quiser botar no ar a lista que ele já tem lá, a prefeitura já tem, não estou dizendo que o prefeito tem, né? A Secretaria da Educação já tem, ele já pode fazer. O sistema já existe, local para fazer isso dentro do sistema já existe, então é só questão de tornar isso realidade. Bom, esse projeto foi aprovado, mas teve um outro projeto de sua autoria também que fala sobre o incentivo financeiro para as agentes de saúde e endemias de Lajeado e que teve o parecer da ilegalidade, acabou tendo a reprovação, não foi aprovado então na Câmara de Vereadores. O que dá para falar sobre isso? Era algo que acontecia até tempo atrás, né? Explique um pouco mais para a gente por que acontecia até 2017, se não estou enganado, por que depois não aconteceu mais você mesmo disse, né, que não seria a prefeitura não seria onerada, é um valor que já vem, né, do governo. Explique um pouco como é que é essa situação, porque as agências estiveram lá na sessão da última terça-feira e ficaram chateadas, né, com esse desdobramento. Isso. O que acontece? O governo federal ele manda um recurso para os municípios, né, para fazer funcionar toda essa parte aí, de agentes comunitários, enfim, de fornecer a saúde para o município. O município acaba decidindo como que ele vai fazer o investimento desses valores. Ele pode pegar e botar mais recurso ali para fazer troca de uniforme, que aliás elas não têm recebido. Foi uma reclamação delas. Que elas não têm recebido. E também, por exemplo, desse que a gente chama de 14º salário. Né? Até lá por 2017 se recebia isso. E não é novidade no município de Lajeado fazer o pagamento. A novidade é não pagar, não dar essa bonificação. Existe toda uma legislação que é aprovada em outros municípios, e essa que eu apresentei, ela também não é uma lei autoral. A gente verificou que isso de fato acontece em outros municípios,
Precisava ter a lei? Não. Se o prefeito de bom grado quiser, se a prefeitura, né, quiser de bom grado fazer essa distribuição de valores como a título de 14º salário, enquanto cumprimento de metas e situações de botar metas para atingir, ela pode fazer. Ela fazia isso. Só que quando começa a não acontecer e começa a se desvalorizar o trabalho das agentes de saúde, agentes comunitárias, e nós vemos no município de Lajeado diminuindo a quantidade de agentes disponíveis pelo tamanho da população, e a população está crescendo, isso preocupa bastante. Porque vocês lembram que cada vez que a gente precisa contratar alguém e as pessoas acabam não fazendo concurso, não comparecendo, nós vamos acabar tendo menos profissionais à disposição. Uma profissão que daqui a pouco não paga tanto também já não atrai um público interessado em participar. Então é por isso que a gente está apresentando esse projeto. E, ato contínuo a esse projeto, e daqui a pouco algumas pessoas não se deram conta, assim como esse projeto que trata do tema das agentes comunitárias, agentes de saúde, tratou de benefícios dela, a Prefeitura mandou também o projeto de lei número 38. O projeto de lei número 38 ele vem fazer um ajuste na questão da remuneração justamente desses cargos. Deu coincidência dos dois projetos estarem à votação no mesmo dia. Só que um projeto que deveria ter passado pelo sindicato dos funcionários públicos municipais não passou, inclusive pelas comissões da Câmara, passou de uma maneira extremamente aligeirada, sem sem comunicar a ninguém e tal. Eu olhei aquele projeto e disse, não, tem alguma coisa errada nesse projeto. Eu pedi vistas naquele momento. E aí, tão logo a gente pediu vista, já encaminhou também o projeto para o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, para que faça a sua análise a respeito. Qual é o reajuste nesse projeto? É o reajuste negativo, né? Ele vem para retirar o reajuste que foi concedido, porque o que acontece? Todos os funcionários, o agente comunitário de saúde, ele acaba, esses agentes, eles acabam não sendo como os estatutários, eles têm um regramento de salário diferenciado do restante dos estatutários. Tanto é verdade que quando foi aprovado o Estatuto do Servidor, eles perderam diversos benefícios, né? Triênio, anuênio, enfim, quinquênio, outras questões que foram só mais tardiamente recolocados. E aí eles aguentaram no osso durante todo esse período. E vamos lá, esse período passou pela pandemia e era eles que estavam batendo na porta das pessoas, né? Assim como a gente fala que os enfermeiros, os médicos foram heróis durante a pandemia, se colocaram à disposição frente ao risco, frente ao combate, também os agentes comunitários estavam lá de porta em porta batendo, muitas vezes brigando até para ter as máscaras, né? Para ter o que na época nós julgávamos que era muito importante para dar condições mínimas de trabalho. Então, tanto o projeto que não passou, que nos entristece, enfim, porque a classe toda estava com uma expectativa muito boa de receber esse benefício, de voltar a receber esse benefício, também o projeto 38 vinha ali com uma visão que daqui a pouco viria a prejudicar o entendimento. E é importante que os vereadores, né, a gente vota projetos lá, a gente entenda que quando a gente vota um projeto como esses, eles alteram a vida das pessoas, né, daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas, né, vai deixar de receber um valor, vai reduzir o valor que eventualmente elas já recebem, por exemplo, do 38. Hansi, falando do incentivo financeiro, que teve esse apontamento de ilegalidade, o jurídico da Câmara e depois a comissão foi lá e acatou, né, a decisão, disse que esse projeto não poderia vir do Legislativo, teria que vir da Prefeitura. Você também tem esse entendimento? Como é que seria esse trâmite? Normalmente, um projeto de lei, quando ele é apontado como ilegalidade na Câmara de Vereadores, normalmente, ele vem como faltou impacto financeiro. O impacto financeiro é o quê? É tu dizer de onde é que vem o recurso. Nesse projeto de lei, na mensagem justificativa do veto, da ilegalidade, da inconstitucionalidade, ele não veio nenhuma linha a respeito de faltar o impacto financeiro. Por quê? Porque a Câmara não precisa apontar. O dinheiro já vem só de um lugar. Ele serviria para isso. Eu acredito que não tem uma necessidade de vir do Executivo. Aliás, ele justamente vem do Legislativo porque o Executivo não faz isso de vontade própria. Porque o prefeito teria a liberdade de continuar fazendo aquilo que já vinha sendo feito no nosso município. A minha dúvida é o que é feito com esse valor, então? É também a minha dúvida. O que é feito com esse valor, então? O valor vem igual ao do governo federal para o município. Ele vem para o município. Eu também gostaria de saber.
Isso também passa por a questão de transparência ficou quanto pública. tempo que as agentes ganharam? Você fala que até 2017, sabe isso? Vários anos, mas eu não tenho como te precisar. Bastante tempo. Sim. Ok, não, a gente Era vai uma questionar. prática. Amanhã a gente tem entrevista com o prefeito, vamos questioná-lo sobre esse assunto. Só para ter uma ideia, ela sempre é nominado esse recurso como 14º. É específico, então. Exato. Mesmo Ele que chega ao final. na saúde não seria. Isso, seria não tem. Para elas. Não é obrigado que seja destinado para aquela finalidade. Mas quando tu me pergunta, tá, e onde é que está indo? Eu não sei. Eu vejo as filas dos postos de saúde cheios, eu vejo a UPA lotada, eu não sei. Então é importante que tenha também transparência nisso. Eu fico contente que vocês vão ter a presença do Poder Executivo aqui, porque essas explicações elas precisam ser dadas. As pessoas têm que saber o que está sendo feito com esse recurso. É importante para a nossa comunidade. Algum outro projeto, Hans, que já tramita, que vai apresentar nos próximos dias? A gente tem alguns projetos que vão acabar batendo nessa questão da duplicação da nossa BR-386. Aliás, a gente faz votos que o trabalho continue, né? Porque está bastante complicado e é questão de acidentes. Mas são mais ajustes ainda que nós vamos trabalhar. Só para não sair do assunto ainda das escolas, tá? Eu fiquei contente com o posicionamento do Poder Executivo a respeito de colocar câmeras nas escolas. E eu gostaria de lembrar todos os pais, mães, toda a imprensa, né, que isso já é lei por meio de um projeto da vereadora Neca Dalmoro, também lá desde os idos de 2017 por aí. Então, 2016, 2017, ela apresentou o projeto e já deveria ser realidade em todos os educandários públicos municipais. Então, não é favor nenhum que a Prefeitura de Lajeado está fazendo ao dizer que vai colocar as câmeras de vigilância. Aliás, obrigação já é e já deveria ter sido cumprida. Eu espero que nessa escola nova que está sendo construída, que eu estava falando, do bairro Bom Pastor, isso já seja equipamento de série, que já faça parte do kit escola nova. Né? Assim como as escolas antigas, aí, porque eu ouvi falar que tem algumas escolas que são consideradas de fora da área do risco, né, que não receberiam esse benefício. Então, tem bastante ainda para a gente caminhar dentro da educação no nosso município. Carlos Eduardo Ranzi, vereador de Lajeado, do MDB, para finalizar, candidatura à prefeitura é muito cedo para falar nisso ainda? Estou colocando meu nome à disposição também. Olha aí. Não são fugiu. poucos, são poucos. Não é que ele não fugiu, ele foi bem direto. Mas tem conversas internas ou isso ainda está sendo discutido? Como é que está? Conversamos a partir de amanhã? Conversamos. Mas tem algo acontecendo hoje, então? Conversamos a partir de amanhã. Olha aí, Ranzi. Olha aí. Nome por essa tu não esperava, nome. né, Ricardo? Não achei que fosse ser tão reto assim, não. A gente sempre dá o desdobre, né? Busca ali a informação, mas não tinha nada de informação, tá, gente? Isso aí o Hans foi ali. Pelo jeito, tem aí candidatura do MDB definida. Tá bom, valeu, Hans. Obrigado pela sua participação aqui, pelas informações. Então, voltamos a conversar a partir de amanhã. Amém. Muito obrigado, agradeço o espaço aqui e também a toda a população. Carlos Eduardo Ranzi, do MDB, vereador de Lajeado, conversando conosco sobre projetos e aí a possível candidatura do vereador, dizendo que vai colocar o seu nome à disposição também para assumir a prefeitura de Lajeado.